Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Bom dia a todos. E hoje, a palavra hoje está em Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece com a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Isso significa, meus amigos, que o plano de Deus comporta uma redenção universal e que não se limita apenas à descendência de Abraão, segundo a carne. Mas a sua missão, isso é, se realiza eminentemente na missão redentora do Verbo de Deus. E temos hoje também os capítulo 6, 7 a 15. Veja que Jesus diz, abre aspas, nas vossas orações não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgo que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes que vós lhos peçais. Eis como deve rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Essas são as duas leituras de hoje, relativa à terça-feira, a primeira semana da Quaresma. O que nós temos vendo, meus amigos, né, é que muitas coisas estão acontecendo no Brasil, essas enchentes em Santos, no Rio de Janeiro. Será por quê essas tragédias ocorrem? As pessoas não pensam. Veja o que foi feito nesse carnaval que se passou. As blasfêmias, as infâmias dirigidas ao nosso Senhor, à Nossa Senhora, ao Pai Criador, ao Espírito Santo. E agora, inundações, mortes, prejuízos. Será que essas pessoas não pensam sobre as suas ações anteriores? Veja o nosso país como está, mergulhado na iniquidade. Todas essas coisas que estão acontecendo no Congresso Nacional, no governo. Ainda bem que temos um governo que tem como base João 18. Deus acima da... conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um governo conservador, mas que está sendo atacado por todos os lados. A nossa crença, os nossos valores familiares são alvos dos adeptos desses partidos esquerdistas
que são, na verdade, soldados de Satanás. Os prejuízos que são causados por agentes públicos infiltrados nas instituições públicas, principalmente esse STF, cujos 11 ministros só fazem aquilo que é mal ao país, como se fosse uma vingança por seus adeptos terem perdido a eleição, mesmo fraudando as eleições, porque Bolsonaro ganhou em primeiro turno. E a fraude levou ao segundo turno justamente para polarizar. E agora vemos os bandidos sendo exaltados, como Lula em Paris recebendo prêmio pela sua sordidez, pelos crimes que cometeu contra a nação brasileira e contra o povo brasileiro. Nós vemos aí esse STF soltando toda espécie de bandido de alta periculosidade. Bandidos, assassinos e toda sorte de maldade, como se fosse uma vingança. E temos no parlamento brasileiro eleitos por essa matilha ou pela fraude, pessoas tramando dia e noite contra os brasileiros, como se fosse uma vingança por eles não terem mantido o sistema anterior de roubo, de assalto aos cofres públicos. Deus está no controle. Será que nós estamos vivendo tudo isso por causa da iniquidade do povo? Vejamos como se comporta a juventude do país. Totalmente desregrada nas universidades, orgias, droga e sexo. Vilipêndios contra crenças, contra a religião cristã. Vilipêndio contra Jesus Cristo, que nos deu a vida para nos salvar. É difícil entender o que se passa na mente dessas pessoas, que não se lembra e nem tem ideia do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo para com seu sangue acabar com os sacrifícios de animais do Velho Testamento, oferecer o seu próprio sangue para nos lavar do pecado e nos livrar da escravidão. O comunismo, meus amigos, ele é do mal, ele é de Satanás. Como disse Nossa Senhora na sua aparição em Fátima, em 1917, a Rússia espalharia o mal pelo mundo. Estamos vendo tudo isso. E esse câncer foi colocado aqui no Brasil em 1922, com a fundação do Partido Comunista em Niterói. E desde então, esse câncer impede o desenvolvimento de nossa pátria. Não fosse essa ideologia nefasta, sórdida, genocida, hoje seríamos tão grande quanto os Estados Unidos. Mas até mesmo os Estados Unidos, hoje a sua sociedade está infestada, foi contaminada por essa ideologia. Como nós vemos nas universidades americanas, todas as agendas desses comunistas que são astutos, como o próprio Satanás, inspirado em Satanás, fazem na cabeça dos jovens americanos.
E aqui no Brasil não precisa dizer mais nada. As nossas escolas já não se aprende a ler nem escrever direito, nem interpretar aquilo que se lê e aquilo que se ouve. Eles não entendem. Lembrando aqui que essas minhas palavras são palavras ao vento. Poucos seguidores. É interessante observar que nesse YouTube, aqueles canais das mentiras, das falsidades e das fofocas são os que mais têm seguidores. Lembrando também que do profeta Oséias, que esposou uma prostituta sob orientação de Deus, e essa prostituta, Gomer, continuou sua infidelidade, mesmo após com Oséias, o profeta. E esse profeta, todo dia falava ao povo de Efraim sobre os castigos que receberiam porque o povo se afastou de Deus. E ele era perseguido, ironizado por suas palavras. Era alvo também de calúnias, porque a sua palavra vinha do Senhor e ninguém dava ouvido. E mesmo depois de tanta infidelidade e Gomer ter sido levada como escrava e colocada à venda no mercado, Oséias, por inspiração de Deus, foi lá e resgatou a sua esposa infiel. Uma prova, e ali Oséias teve a revelação de Deus, porque Oséias se perguntava: por que, Deus, eu tenho que amar uma pessoa que me é infiel? Por quê? Eles adoram ídolos de ouro e prata, ídolos que têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. E eu aqui, como oleiro, nesse barro, de onde viemos. Então ele percebeu, teve o insight, né, a revelação de Deus. O amor de Deus pelo seu povo não depende do povo. Deus nos ama, independente de nós. Não importa. E aí, por isso ele foi lá e resgatou a infiel. Ele a amava e não poderia cobrar qualquer coisa dela como a prova de Deus de que ama a humanidade, mesmo que ela seja infiel a Ele. O que nós queremos e que nós desejamos é que todos se voltem para o Criador, para adorar o nosso verdadeiro Deus, o Pai de Abraão, de Isaac e Jacó. É isso aí, meu amigo, meus amigos. Por hoje é só, e agradeço a paciência por ouvir essas minhas palavras, replicando os ensinamentos bíblicos, dos quais, aliás, a nossa sociedade tanto necessita para que possamos tirar o Brasil das trevas em que ele mergulhou há mais de 30 anos por causa desses adeptos do Satanás, que são esses partidos de esquerdas e parlamentares que não prezam o valor, que não prezam
os valores familiares e que não agem segundo as leis do nosso Senhor, da honestidade e do respeito. Todos esses que traem o povo estão traindo, na verdade, o nosso Criador. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e vamos nessa. Até a próxima.